Vamos nessa, seguindo aqui nesse nosso módulo de estruturas lógicas. Paciência com ele. Trata bem, velho, isso aqui é a base. Vai querer atropelar as ideias aí, vai querer acelerar o processo para quê? O módulo aqui é fundamental, então vamos nessa. Vamos formalizar aqui um pouquinho a ideia do que é a chamada contradição. Que tem isso, né? Até agora você deve estar aí numa agonia louca, que é o seguinte, Brunão, cara, você falou para mim que quando eu construo uma tabela verdade, e todos os valores lógicos no final são verdadeiros, que é porque a sentença é uma tautologia. Mas e quando não for tudo verdadeiro? Então a gente agora vai formalizando, né? Deixei você aí na agonia esse tempo todo? Pois é, então vamos lá. Quando a gente fizer o cálculo de todas as combinações e ao final os valores lógicos derem todos falsos, a gente estará diante de uma proposição que a gente dá o nome de contradição, tá bom? Então tá aqui, ó. Contradição é uma proposição que é sempre falsa, quaisquer que sejam os valores lógicos das proposições componentes. E aí, temos aqui os casos particulares, os casos mais manjados de contradição. Então tá aqui, ó, P e não P. P e não P é o mais manjadão mesmo. P e não P é aquela ideia de você afirmar uma sentença e depois desmentir a própria sentença. Então se eu chegar para você e falar assim, ah, eu trabalhei, mas não trabalhei. Não tem aquela história lá? Eu estudei, mas não estudei. Eu viajei, mas não viajei. Entreguei, mas não entreguei. Não tinha aquela história na época da escola? Pô, entreguei, mas, sabe, não entreguei. Então é trabalho, né? Então aqui, quando você afirma uma sentença e depois desmente exatamente o que você disse, você acabou mentindo, certo? E não tem como as duas coisas. Uma sentença com conectivo E, ela não vai depender de verdade em 100% do tempo. Não tem como, se você está com uma ideia e com a situação oposta, aquilo que está ali de alguma maneira gerar resultado verdadeiro em 100% do tempo. Então esse aqui é o caso mais manjado de contradição. A gente tem esses outros aqui também, olha. O P, se somente se não P. O ou P, certo? Que são casos aí que a gente pode rapidinho fazer a demonstração aqui também, olha, sem maiores traumas. Eu vou falar aqui, por exemplo, ó, do P e não P. P e não P. Ah, Abraão, cara, eu não vou conseguir memorizar esses casos, cara. Eu não quero isso pra mim. Então, beleza, não tem briga. O P e não P, você consegue mostrar pra mim rapidinho. Olha, se a minha sentença P for verdadeira, minha sentença P pode ser verdadeira ou falsa. E a negação de P? A negação de P, consequentemente, seria falsa, verdadeira. E aí aqui eu tenho um conectivo E, certo? Só que aí, como o conectivo E é o exigente, verdadeiro e falso vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Então, não é decoreba. Tenta entender o movimento, cara. Olha só, eu tinha uma sentença P que eu não faço ideia de qual seja. E aí eu testei todas as combinações que ela poderia assumir, que era nesse caso V ou F. E, independentemente de qual seja aqui o meu ponto de partida, o meu ponto final foi a mentira. Então, significa que essa sentença que está aqui, ela é uma sentença que eu dou o nome de contradição. Ok? E da mesma maneira, você poderia fazer a demonstração dessa, do P se somente se não P, e do ou P. Rapidinho você faz. Ó, se a minha P for V ou F, a minha não P vai ser F ou V. Quando eu fizer se somente se, bicondicional não é a menina que pede sempre dois valores iguais? Verdadeiro se somente se falso ia dar falso, falso se somente se verdadeiro ia dar falso. Conseguiu perceber? Cheguei ao final e deu tudo falso. Ou P. Ó, a minha P pode ser V ou F. Aqui também pode ser V ou F. O que acontece quando eu tenho um ou? O ou é aquele conectivo que não gosta de coisas iguais. O cara que gosta de exclusividade, ele não gosta de repetição. Então, com duas verdades, o resultado fica falso. Com duas mentiras, o resultado também fica falso. Então, essa sentença que está aqui, ela é um exemplo de tautologia, certo? Agora, o mais manjadão é esse que está aqui, que é o P e não P. Aí deixa eu te mostrar algumas situações um pouco mais bizarras. Tá vendo essa que tá aqui, ó? Vejam. A e B e C e D e E. E, negação de A e B e C e D e E. Tá claro para você o que está acontecendo aqui? Você não vai cair naquela pilha torta de, pô, vou trabalhar com 32 linhas na tabela. Não vai, né? Você tem dignidade, você não vai se prestar esse papel na hora da prova. Ah, Bruno, mas aí o que eu posso usar aqui? Cara, vai na manha. Vai na malícia. Olha ali o que está dentro do parênteses, ó. A e B e C e D e E. É exatamente a mesma sentença que eu tenho
dentro do outro colchete. Então, no fim das contas, esse lance que está aqui, ó, de A e B e C e D e E, eu vou chamar isso aqui tudo de P. E aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de novo, tudo de P. Aí só toma cuidado para não vacilar. E aí aqui eu tenho um E não, né? Então ia ficar E não a própria sentença P. Então se eu tenho P e não P, se eu tenho uma sentença com o conectivo E ligado na sua negação, né? Se eu tenho a sentença P, a negação da própria sentença P, o que eu acabei de encontrar aqui então foi uma contradição. E mesmo que você não tivesse decorado, entendido, porque eu acho que dá para entender aqui a lógica da contradição, mas mesmo que você não tivesse entendido, na hora da prova você poderia fazer. Joga lá a sua P, V, F, a sua não P ficaria F, V, quando você fizesse V e F ia dar F, F, V ia dar F. Se todos os resultados ao final são falsos, é porque aquela sentença que está ali ela é chamada de contradição. Quando todos os valores lógicos são verdadeiros, eu estou diante de uma tautologia. Quando todos os valores lógicos são falsos, eu estou diante de uma contradição. Entre tautologia e contradição, e também o que a gente vai ver no próximo bloco, que é a indeterminação, a mais famosinha é a tautologia, certo? A estrelinha e a popstar das provas é quem? É a tautologia. Mas a contradição pode pintar ali, às vezes, né? Como né, dentro de um enunciado ou outro, legal que você saiba o conceito e tenha a noção desse tipo, do que representa, né? Esse tipo de proposição. Fechado? Muito bem, então essa aqui é uma contradição. Ela é sempre falsa. Vou dar uma olhada no outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Olha essa situação que está aqui, ó. Aí eu peço para você verificar se essa sentença que está aqui é uma tautologia, se ela é uma indeterminação, se ela é uma contradição. E aí vem ali com aquele papo, ah, Bruno, tem aqui um conectivo E e tal, blá, blá, blá. Velho, foca nisso aqui. E, ó, o monstrinho que está rolando aqui, só um detalhe. Brunão, tem alguma ideia aqui, por exemplo, de substituição? Posso trocar aqui alguma proposição por uma letra só? Não, porque nada aqui está sendo repetido. Tá vendo aqui, ó? Esse P, então, o quê? Ele não volta a repetir aqui, olha. Esse R, se somente se S, não volta a repetir. Esse T e não T, ele não está repetido. Agora, tem uma sacada importante aqui para você. É o seguinte, sobre essa proposição que está aqui, então, não dá para eu falar muita coisa, não. Agora, sobre isso aqui, isso aqui é um presente. Isso aqui é um presente para você. Sabe por quê? Porque T e não T, você tem que estar com isso na sua veia. Entendendo aí, ó, na lógica. Espera aí, eu estou fechando ali e falei aqui um monte de coisa. Antes ali, naquele colchete. E fechei dizendo T e não T. Ora, T e não T, isso é uma contradição, isso é uma frase falsa. Opa, peraí. Se eu tenho uma sentença que tem conectivo E, e se eu tenho a garantia de que aquela segunda parte é falsa, claro que essa sentença que está aqui ela vai ter que ser o quê? Necessariamente falsa. Conseguiu perceber? Esse T e não T que está aqui no final, ó, esse T e não T que está aqui no final, é um caso de contradição. Então, eu posso não saber qual que é o valor lógico do que está rolando aqui na frente. Só que nem me interessa aqui nesse caso, porque eu tenho um conectivo E como eu sei que aquela segunda parte que está ali é falsa, qualquer coisa num E com falso tem que me levar para um resultado que é o quê? É falso. E aí, aqui o que eu estou te mostrando, não é que tem só um caso que é falso. Você conseguiu perceber realmente o que acabou de acontecer aqui? O que eu estou te dando a garantia é que para qualquer combinação, porque é isso que é demonstrar que a sentença é uma contradição, certo? Aqui, pelo fato daquela segunda parte ser falsa, eu te garanto que qualquer que fossem as combinações de valores para P, Q, R, S, quaisquer que fossem essas combinações, eu sempre, olha os termos que eu estou usando, quaisquer que fossem, eu sempre vou ter essa sentença com valor lógico falso. Ok? Por quê? Quando chegasse ali no final, eu não sei o que deu aqui naquele colchete na frente, porque ali na frente pode dar V ou F, mas independente do que desse, quando eu fizesse I, F, que é o meu ponto final, a minha frase teria que ser falsa. Então, se você fosse construir a tabela verdade, se você fosse tirar aí um dia da sua vida para se deliciar com a construção da tabela verdade dessa sentença, você ia fazer conta, ia chegar lá no final e ia perceber que na última coluna todos os valores lógicos seriam F, certo? Então essa que está aqui é uma contradição. Muito bem, vamos ao último exemplo desse bloco. Pô, Bruno, de tautologia, você falou pra caramba, de contradição vai ser pouquinho, né? Vai. Lembra que eu falo com você que o curso vai ter que ser na medida? Nada além do que eu preciso e nada abaixo do que você precisa? Justifiquei para vocês.
bloco anterior, né? Foi até um bloco extenso, mas por quê? Porque tautologia acaba aparecendo com muita frequência em provas. Conceito de contradição, menos. Se aparecer, de qualquer maneira, você já tem a ideia do que é uma contradição. Contradição é uma sentença que é sempre falsa. E esse exemplo que está aqui é para eu te mostrar a técnica do absurdo, para contradição. Ih, Bruno, peraí, eu tinha entendido que a técnica do absurdo ela é só para tautologia, ela vale para contradição também? Sim, gente, a técnica do absurdo, para início de conversa, ela não tem nada a ver necessariamente com tautologia. Isso é um raciocínio que a gente tem dentro da lógica matemática, certo? Eu posso aplicar ali em várias outras situações. Estou tentando demonstrar um teorema, não tem nada a ver com tautologia ou não. Eu posso invalidar um teorema mostrando, aliás, invalidar uma regra, né, que eu estivesse tentando demonstrar como um teorema, usando justamente a técnica do absurdo, certo? Então aqui a gente usa essa técnica, acaba falando mais sobre a técnica do absurdo em questões de tautologia, mas a ideia, ela se generaliza. O que é a ideia do absurdo? É a ideia de você ser o cara do contra, não é? Então, para essa sentença que está aqui, só para você entender qual que é o caminho. Para essa sentença que está aqui, eu estou afirmando que isso aqui é uma contradição. Como que você vai ser o cara do contra nesse caso? Se ele está me dizendo que é uma contradição, é porque é como se, em outras palavras, ele estivesse me dizendo que para todas as combinações, o valor lógico vai ter que ser F. Não é? Como que você é o cara do contra nesse caso? Se você encontrar alguma combinação, fala para mim, só para quem me ouvir. Pode falar, fala daí que eu estou te ouvindo aqui. Para você ser o cara do contra nesse caso, você tem que arrumar alguma combinação que dê valor lógico verdadeiro. É assim que você vai ser o cara do contra. Lá na tautologia, você é do contra, tentando arrumar uma combinação que dê o quê? Que dê F. Na contradição, você é do contra, arrumando um caminho que dê o quê? Que dê verdadeiro. Na sentença, todo número primo é ímpar. Isso não tem nada a ver com tautologia, com contradição. Todo número primo é ímpar. Como que você é o cara do contra? Tentando arrumar algum número primo que não seja ímpar. Então você sempre pode ser o cara do contra. Você pode sempre tentar usar isso aqui como um caminho, certo? Então aqui, vamos verificar se tem alguma maneira, se tem algum jeito daquela sentença que está ali ser verdadeira. Aí, vem cá comigo, me ajuda, ó. Como que eu faço para essa sentença ser verdadeira? Bom, essa sentença, ela é um E. Quando que um E é verdadeiro? Ora, um E vai ser verdadeiro se eu tiver verdade em 100% do tempo, certo? Um E vai ser verdadeiro se eu tiver verdade em 100% do tempo. Vejam, aí só para você verificar se você está entendendo mesmo ou não. Se der o absurdo, vai ser o quê? Ah, se der absurdo é tautologia, porque você decorou lá, né? Calma, essa é a situação lá para tautologia. Se der absurdo aqui, gente, é porque aqui vai ser o quê? Aqui vai ser contradição. Se der absurdo aqui, é porque a sentença é uma contradição. Ah, mas por quê? Organiza as ideias, não é decoreba. Ó, você está supondo, qual que é a hipótese que você está tentando testar? Que tem algum jeito daquilo ali ser verdadeiro. Se der absurdo, é porque não vai ter como aquilo ali ser verdadeiro. Ora, se não tiver como aquilo ser verdadeiro, é porque a sentença necessariamente vai ter que ser falsa. E aí ela vai ser uma contradição, certo? Então, cuidado, hein? Organiza as ideias para você trabalhar com essa técnica do absurdo direito. Porque se chegar aqui e falar, ah, deu absurdo, é tautologia, então é porque a frase é verdadeira. Vai dar ruim. Aqui, gente, se der absurdo, é porque não tem como ser V. Se der absurdo, é porque a sentença é uma contradição. Por isso que eu estou te pedindo para não decorar. Entende o que você está fazendo. Entenda qual é a lógica dessa técnica. Perfeito? Então vem cá. Vamos ver se gera absurdo ou não. O negócio então é o seguinte. Olha, eu tenho aqui um conectivo E. É verdadeiro. Quando que um conectivo E vai ser verdadeiro? Fala para mim que eu estou te ouvindo aqui, ó. Brunão, conectivo E, para ser verdadeiro, depende de verdade em 100% do tempo. Isso, beleza. Então agora, vamos carregar isso aqui para o lado de cá. Vamos pegar aqui, olha, não estou forçando nada, tá vendo? Estou simplesmente pegando, ó, isso aqui, ó, é resultado lógico, certo? Então aqui, vou pegar essa minha proposição P e vou jogar para cá, ó. Verdadeira. Minha proposição aqui, vou jogar o verdadeiro. E aí vamos fazer umas continhas aqui. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Tenho aqui, ó, V ou V. O que vai dar V ou V? Fala aí. Conectivo ou não é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade? Então, como ali está V ou V, vai ter que dar verdadeiro, certo? Então, olha, isso que está aqui é o que está dentro do parênteses. Tá vendo? Isso aqui teria que dar verdadeiro. Só que fora do parênteses, eu tenho um não. E aí, o que acontece quando eu tenho um não verdadeiro? O não verdadeiro tem que dar valor lógico falso.
Tá, e aí? O que eu acabei de confirmar com isso? Daí que eu acabei de confirmar que existe aqui um absurdo. Ora, por quê? Ora, porque é como se eu estivesse dizendo que ao negar uma verdade, eu precisaria encontrar uma verdade. Só que eu nunca vou encontrar isso. Quando eu negar uma verdade, eu sempre vou ter que encontrar um resultado o quê? Falso. Só que aí a gente acaba então gerando o absurdo, porque não era isso, né? A hipótese que eu estou testando é de que aquelas duas sentenças ali têm que ser verdadeiras. Então, isso que está aqui, ó, isso que está aqui se confirma como o absurdo. Consegue perceber? Ah, Bruno, sabe como que eu fiz? Eu tentei arrumar a sentença da seguinte maneira. Como eu vi que não alguma coisa ia ter que dar o verdadeiro, aí eu vi que aqui dentro do parênteses tinha que ser F. E aí, para aquele parênteses ali ser F, eu precisaria que a P e a Q fossem falsas. E aí, como eu vi que P e Q teriam que ser falsas, e do outro lado eu tinha que a P e a Q eram verdadeiras, eu vi que isso era um absurdo. Ok, perfeito. É uma outra linha de raciocínio para você verificar o absurdo. Conseguiu acompanhar aí do outro lado? Se não, não adianta a gente atropelar as coisas, não. Vamos entender aqui. Vou falar de novo. Tá vendo ali aquela primeira parte que tinha que ser verdadeira? Tem um não ali na frente do parênteses, não é? Um não na frente de um parênteses para dar V é porque o que estaria dentro do parênteses teria que ser F. Só que dentro do parênteses eu tenho um ou. E um ou para ser falso vai exigir que as duas partes sejam falsas. Então uma outra maneira de você enxergar o absurdo não é forçar a barra, uma outra maneira de você enxergar o absurdo seria perceber que se P e Q têm que ser falsas, isso geraria um absurdo com o outro parênteses que pede P e Q sendo verdadeiras. Tá bom? E outra, para você que aí do outro lado já tem noção sobre técnica de negação, porque aí pode ser que você já esteja um pouquinho acelerado e pensando assim, pô, mas aí a negação do ou não vira um e e tal. É porque aqui dentro do curso, nesse ponto, se você está seguindo aí a ordem do curso, a gente ainda não passou aqui pela parte de negação, certo? Pode ser que talvez você esteja acompanhando aí numa outra ordem da que a gente distribui, e aí se você já tiver noção da negação, tá valendo. A negação daquele ou seria um e, ficaria não P e não Q. Agora, se você ainda não me ouviu falar sobre negação nesse curso aqui, não tem problema, mais à frente. Se bem que na nossa aula 0, geralmente, né, a gente tem lá a parte de leis de De Morgan, mas enfim, se você porventura ainda não viu, mais à frente, em algum momento, a gente vai ter que falar sobre a negação do conectivo ou, tá? Vou acrescentar um exemplo aqui. Vem cá, olha só. Parecido com esse aqui, mas só para confirmar as ideias, olha. Suponhamos que eu tivesse isso aqui, olha, P ou Q, então P e Q. Ok? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, olha, P ou Q, então P e Q. Desculpa. P ou Q. Isso aqui, olha, P ou Q e P e Q, tá bom? E aí suponhamos que eu estivesse dizendo que isso aqui é uma contradição. Será que essa sentença que está aqui, ela é uma contradição? Ou seja, será que essa sentença que está aqui é uma sentença que vai ser sempre falsa? Vamos tentar ser do contra? Para que eu fosse do contra, como eu estou supondo que é uma contradição, ou como eu estou tentando provar que é uma contradição, eu vou tentar ser o cara do contra. Eu vou tentar arrumar um jeito de fazer então com que essa sentença que está aqui fique verdadeira. Então lá vamos nós. Para essa sentença que está aqui ser verdadeira, para essa sentença que está aqui ser verdadeira, eu precisaria que as duas partes fossem verdadeiras. Ok? Só que, para as duas partes serem verdadeiras, eu precisaria, então, que aqui, olha, a minha proposição P fosse verdadeira e que aqui a minha proposição Q fosse verdadeira. Certo? Como aqui eu tenho um conectivo E, ele está dizendo para mim que é falso, eu vou tentar arrumar um jeito de fazer ficar verdadeiro. Então aqui, ó, como eu tenho aqui um conectivo E para ser verdadeiro, exige duas verdades. Aí o que você não pode fazer? Eu já enchi o seu saco quando eu trabalhei com esses exemplos lá na tautologia e vou fazer aqui de novo. O que você não pode fazer aqui? Brunão, cara, gerou absurdo. Qual absurdo? Não, porque aí aqui, Brunão, eu fiz assim, olha, V ou F. Ó, se eu fizer aqui V ou F vai dar verdadeiro. Só que aí, Brunão, eu gero um absurdo aqui, ó, porque aí aqui a minha Q é verdadeira, num momento a minha Q é verdadeira e num outro momento a minha Q é falsa. Não, mas aí você forçou o absurdo. Você quis o absurdo. E aí é muito louco isso, porque quando você força o absurdo, é como se você estivesse dando volta para falar o seguinte, olha, eu já li aquilo ali e já acreditei que é uma contradição, porque em outras palavras é como se fosse isso.
Você está lendo o cara falar assim, ah, aquilo ali é uma contradição. Quando você força o absurdo, é como se você estivesse querendo confirmar o que o cara já disse, só que perdendo tempo, digamos assim, né? Como se você já acreditasse naquilo e fosse perder tempo para tentar me convencer. Não faz sentido, não faz sentido você forçar o absurdo. Quando acontece, você pode olhar em todos os exemplos que eu dei que a gente chega em absurdo, seja para tautologia, seja para contradição. Em nenhum momento vai ter sido uma forçação. Você vai perceber que, partindo daquela hipótese, a gente fica encurralado num dado momento em que, opa, peraí, aqui agora não tem como, gerou um absurdo. Isso aqui não é uma situação de absurdo, porque aqui eu não fiquei preso para chegar nisso, de jeito nenhum. Ora, se eu tenho isso aqui, aqui não está tranquilo para eu sair? Um E para ser verdadeiro, isso aqui é tranquilo para eu mexer. Um E para ser verdadeiro depende de verdade em 100% do tempo. Se eu trouxer essas verdades para cá, isso gera algum absurdo? Não, gerou absurdo algum. Então aqui, ó, o que eu acabei de te mostrar? Eu acabei de te mostrar que essa sentença, ela é uma contradição ou que ela não é uma contradição? Eu acabei de te mostrar que ela não é uma contradição. E por que ela não é uma contradição? Ora, ela não é uma contradição porque existe uma situação em que a gente consegue fazer com que aquela sentença seja verdadeira. Que situação é essa, por exemplo? Se a minha P for verdadeira e se a minha Q for verdadeira, a minha sentença fica verdadeira. Então, se existe alguma possibilidade de valores para P e Q que tornam aquela sentença V, ela deixa de ser uma contradição. Para ser contradição, todas as combinações teriam que me dar valor lógico verdadeiro. Desculpa, todos os valores lógicos teriam que dar valor lógico, todas as combinações teriam que me dar valor lógico falso. Respirei e organizei as ideias, tá bom? Então aqui, vamos lá. Se a minha P for verdadeira e se a minha Q for verdadeira, a proposição é V. Se a proposição é V, logo, ela não é uma contradição. Certo? E aí, lembrando, aqui, por exemplo, Bruno, mas velho, e se eu fizesse isso aqui, olha, V ou F e V e F. V ou F, V e F, você ia chegar num resultado que daria falso, certo? Então, o que você tem que entender é o seguinte, o que eu estou provando aqui, ela não é uma contradição. Dependendo da situação, o fato dela não ser contradição não vai necessariamente garantir que ela seja uma tautologia, porque a gente tem um terceiro resultado, que é a indeterminação ou contingência, tá bom? O que eu estou te garantindo é o seguinte, aquela frase que está ali, ela não vai ser 100% do tempo falsa. Eu tenho possibilidade de que ela seja verdadeira, tá bom? Então, está feito aqui esse exemplo, e com isso a gente fecha, então, esse bloco, ok? Veja aí do outro lado, se você conseguiu me entender, se tiver dúvida, volte, me acompanhe, refaça os exemplos aqui, tá bom? E cuidado com essa orientação aqui do final, perfeito? O fato de eu te mostrar que a sentença é falsa, não quer dizer que ela tenha que ser necessariamente verdadeira, tá bom? Porque a gente vai ter um terceiro caso, que é o das indeterminações ou das contingências. Vão ter proposições que elas não vão ser nem necessariamente V, nem necessariamente F. O que eu te mostrei nesse último exemplo aqui que a gente resolveu é que essa que está aqui foi uma... Cadê? Ela não foi uma contradição, né? Então, tipo, eu te mostrei é que tem alguma combinação com que faça com que ela seja verdadeira, certo? Tem jeito de fazer com que ela seja verdadeira. Agora, tem jeito de fazer com que ela seja falsa? Deixa eu até aproveitar aqui, olha. Tem jeito de fazer com que ela seja falsa? Tem. Ó, se eu fizesse aqui, por exemplo, ó, V ou F e V e F. Tá vendo aqui, ó? V ou F daria V. V e F daria F. E aí o V e F daria F. Pô, Bruno, mas então, você está mostrando que tem como ela ser V, não é? Isso. Quando eu garanto que ela não é uma contradição, eu te mostro um jeito dela ser V. Mas aqui eu também teria um jeito de mostrar que ela é F. O que não cabe, né, na nossa resolução através da técnica do absurdo, eu não tenho que tentar arrumar um jeito de fazer com que ela fique F, mas que fique aqui como uma confirmação disso. Não ser uma contradição não implica necessariamente ser uma tautologia. A gente vai poder ter
o terceiro caso, que é o que a gente vai ver no próximo bloco, que é o da indeterminação ou contingência. Tá? O que a gente não pode perder o foco é o seguinte, lembrem-se, está falando que é contradição, você tem que tentar arrumar um jeito de fazer com que ela fique V. Se está falando que é uma contradição, o que você não pode fazer? Você não pode usar um exemplo como esse que eu dei aqui agora no final. Ah, Bruno, mas aí tem jeito dela ser falsa. Eu não estou te perguntando isso. Quando você vai pela técnica do absurdo, você tem que ficar atento ao seguinte. Para ser contradição, ela teria que ser sempre falsa. Tem alguma maneira dela não ser falsa? É isso que você tem que focar. Tem. Tem um jeito dela ser verdadeira, certo? Foi essa combinação que está aqui, por exemplo. Tá? Então é sempre lembrar o seguinte, pela técnica, para você não confundir as ideias. Pela técnica do absurdo, se o cara está falando que é tautologia, você tenta arrumar um jeito de forçar a barra para ser falso. Se o cara está falando que é contradição, você tenta forçar o máximo para arrumar um verdadeiro, certo? Se não der, aí a gente confirma. Nesse caso, não ser contradição não implica ser tautologia. Poderia ser também uma indeterminação, assim como lá no bloco de tautologia. O fato de eu garantir, por exemplo, que uma sentença não é V, não quer dizer que ela seja necessariamente uma contradição. Certo? Vão ter proposições que a gente vai perceber que ela não pode ser V, mas que ela pode ser V e que ela pode ser F. Certo? Que vai ser o que a gente vai trabalhar no próximo bloco. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Um forte abraço. Valeu!